Meus irmãos, nós estamos iniciando um novo ano litúrgico da igreja, com o novo tempo litúrgico, o tempo chamado Advento, um tempo marcado por 4 domingos que antecedem a celebração do Natal. E a igreja nos convida neste tempo de Advento a encarar a nossa caminhada pela história, a encarar a nossa vida na certeza de que o Cristo vem, que o Senhor vem ao nosso encontro. É o que nós cantamos nas letras das músicas deste tempo do Advento, é o que nós rezamos nas orações deste tempo do Advento, é o que nós podemos ver nas leituras que nos são propostas para este tempo do Advento, de que o Senhor vem ao nosso encontro, o Senhor vem para nos salvar, o Senhor vem para trazer-nos a salvação. Portanto, meus irmãos, o tempo do Advento é um tempo em que nós somos convidados a tomar consciência de uma certeza que nos vem pela fé e ao mesmo tempo de tomarmos uma atitude em relação à certeza que temos. Para uma certeza existe então um comportamento, uma atitude. Qual é a certeza que nós temos, que o tempo do Advento nos reforça, que o tempo do Advento nos chama a atenção? Qual é a certeza que nos vem pela fé e que o tempo do Advento reforça para nós? A certeza de que o Senhor vem para nos salvar. Como eu sempre costumo dizer, meus irmãos, Deus não tem muitas vontades, ou Deus não tem vontades, Deus tem uma só vontade. A vontade de Deus é a mesma sempre, desde o princípio, desde quando Ele criou o mundo até hoje. Deus só tem uma vontade, de que o mundo seja salvo por Ele, de que o mundo possa viver na harmonia, na graça pela qual todos foram criados por Deus. Portanto, meus irmãos, a vontade de Deus é que o homem seja salvo. Para isso Ele nos enviou o seu Filho Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria e se fez homem, assumindo em tudo a nossa condição humana, menos no pecado. Portanto, Ele veio a primeira vez, revestido da nossa fragilidade, assumindo no seio da Virgem Maria a nossa condição humana, a nossa condição mortal. Portanto, Ele veio a primeira vez revestido da fragilidade humana, e Ele virá uma segunda vez, gloriosamente, poderosamente. Ele virá uma segunda vez para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. É o que nós professamos na nossa fé. Portanto, o Advento nos convida não só a percebermos a salvação que vem do nosso Deus, inaugurada na sua primeira vinda, com o Advento na humanidade, quando Ele veio a primeira vez revestido da nossa humanidade, da nossa fragilidade humana, mas o Advento também o Advento quer nos fazer tomar consciência de que Ele virá uma segunda vez, e diante dessa certeza de que o Senhor virá, que o Senhor vem, que Ele virá uma segunda vez, diante da certeza de que Ele virá ao nosso encontro pela segunda vez, definitivamente, é preciso então uma atitude. Há uma certeza e há uma atitude. A certeza de que o Senhor virá, e a atitude é a nossa atitude em relação a essa espera. E qual é a atitude do homem diante da espera da certeza de Deus, que Ele vem? A atitude da vigilância. Por isso o Evangelho de hoje, vejam, nos chama muito a atenção. Aliás, Jesus usa várias expressões
para literalmente chamar a atenção dos discípulos e de todos nós. Cuidado! Quando vocês ouvem alguém falar isso para vocês, o que vocês ficam já meio, né? Cuidado! É exatamente isso. Jesus quer nos chamar a atenção. Jesus quer que a gente pare, olhe, cuidado, olhe, tome atenção. O Senhor vem, o Senhor virá. Portanto, cuidado, ficai atentos, vigiai, estai preparados. Cuidado, vigiai, atenção. O Senhor vem, e Ele virá, como disse o Evangelho, Ele virá numa forma inesperada, num dia inesperado. Ele não disse nem a hora, nem o dia que Ele virá. Por que será que Deus reservou somente para si essa hora? Será que simplesmente porque Ele quer fazer, como se diz, a pessoa que fica esperando, né? Quer fazer a surpresa, né? Será que o Senhor reservou para si o dia e a hora só para fazer suspense? Só para que todo mundo ficar naquele suspense? Não. O Senhor não reserva a hora. O Senhor reservou para si a hora, o dia, porque na verdade, meus irmãos, o dia e a hora está para além do tempo. O dia e a hora é agora. É o que nós ouvimos na segunda leitura da quarta-feira de cinzas, quando nós vamos iniciar a quaresma, que não deixa de ser um tempo semelhante ao tempo do advento, por isso que a gente usa o roxo, é tempo de conversão. Portanto, diz lá o apóstolo, agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação, é hoje, é hoje, a salvação é hoje. Portanto, o Senhor não disse o dia e a hora, porque todo dia, toda hora é hora da salvação, é dia da salvação. Portanto, é hoje, é agora a oportunidade que o Senhor nos oferece de estarmos atentos, vigilantes à sua espera definitiva, em vista do advento futuro, é que a igreja nos oferece esse advento agora, né? Desses 4 domingos que nós viveremos. Aliás, que nós nem sabemos se todos nós aqui viveremos o advento completo. Estamos iniciando. Se todos vamos terminar o advento, ninguém sabe. E é justamente por isso que a igreja diz, atenção, cuidado, estejam atentos, porque o Senhor virá como um ladrão, sem avisar, ou então, como disse o Evangelho de hoje, como o patrão que deixou a casa sob o cuidado dos seus empregados, e pediu que o porteiro ficasse vigiando aqueles empregados, para ver se eles fariam de acordo como o patrão tinha orientado, se eles cumpririam as obrigações que lhes eram devidas. É assim que o Senhor faz. O Senhor deixou também o seu porteiro aqui, até que ele volte. Quem é o porteiro? A igreja. A igreja é o porteiro. A igreja exerce a função do porteiro, que está atenta às nossas ações, às nossas atitudes, e que com a sua palavra, com a palavra do próprio Deus, com os seus ensinamentos, com a sua pregação, o que a igreja faz? A igreja não faz outra coisa senão como o porteiro, que vigia os filhos de Deus, para que eles caminhem segundo o Evangelho da salvação. A igreja é o porteiro que está atento aos sinais que os filhos vão dando, e de acordo como vão dando os sinais, se esses sinais são contrários à salvação, se esses sinais são contrários aos sinais que o patrão determinou, quando ele vier pela segunda vez, a igreja procura então chamar a atenção, a igreja procura então dizer, cuidado, atenção,
e a gente não gosta muitas vezes de ouvir, não é isso? Às vezes a gente não gosta de ser chamado a atenção, não é isso? Por isso que muita gente aí falando mal da igreja, falando mal do Papa. Por quê? Porque ninguém gosta de ser chamado a atenção. Ninguém. Eu pelo menos não gosto. Mas existem duas reações quando a gente é chamado a atenção. A do milindre, né, vamos dizer assim, a do vitimismo, chamou minha atenção, papapá. Ou então não, poxa, chamou a minha atenção para alguma coisa, é verdade, é isso, deixa eu me corrigir. Por isso, meus irmãos, cuidado, ficai atentos, vigiai. A igreja está nos dando mais uma oportunidade neste advento. Por isso que a igreja oferece os tempos litúrgicos, organiza os tempos litúrgicos, para ir nos ajudando a perceber tudo isso. Por isso a igreja nos oferece agora estas 4 semanas, coisíssima nenhuma. Esse ano nós não vamos ter nem 4 semanas de advento, vamos ter 4 domingos, mas apenas 3 semanas, porque o 4º domingo do advento vai ser já dia 24 de dezembro, de manhã a gente vem à missa do 4º domingo do advento, à noite já será a missa da noite do Natal, da véspera do Natal. Portanto, 3 semanas somente, e a igreja vai nos ajudar a refletir, a chamar a nossa atenção, a partir da palavra de Deus, a partir das orações da missa que nós estamos rezando, né? Nós estamos iniciando hoje também com o advento, as orações com os novos textos do missal romano, os textos que foram retraduzidos, reeditados, corrigidos, aperfeiçoados, para nos ajudar na oração que nos leva à vigilância, a palavra de Deus que ela nos coloca. Vejam as leituras de hoje, que belíssimas leituras, todas elas falando dessa temática. A primeira leitura, o profeta Isaías fala do povo de Israel, que depois de ter passado pelo exílio, murmurou contra Deus, abandonou a Deus, blasfemou contra Deus, pecou contra Deus gravemente, e Deus, e o profeta, em nome daquele povo, dirige uma oração a Deus: Senhor, tenha pena deste povo, se pudesses descer das montanhas, descer das nuvens, se pudesse fazer derreter as montanhas, aplainar as montanhas, organizar, endireitar os vales, endireitar as veredas. Senhor, se pudesses vir ao encontro deste povo de cabeça dura, para que eles não se percam, para que eles sejam salvos. E o Senhor ouviu a prece do profeta, e o Senhor cumpriu a promessa e desceu. Não só desceu das nuvens e veio para aplainar as terras, mas desceu do céu e se encarnou no ventre da Virgem Maria, se fazendo homem, assumindo em tudo a nossa condição humana, assumindo o nosso pecado, assumindo a nossa miséria, assumindo a nossa fragilidade. Por isso se fez menino, frágil, inerte, indefeso, pequeno, insignificante, para justamente nos elevar àquilo que é perene, aquilo que permanece, para mostrar que nós não podemos nos deixar levar pela ilusão das aparências. O Senhor nasceu como um menino no meio do estábulo, para isso, meus irmãos, para mostrar que nós não podemos nos enganar, nos iludir, a ponto de achar que a felicidade está nas coisas, que a felicidade está nos prazeres da vida, que a felicidade, a realização está nas aparências. Porque se dependesse de aparência, como pode Deus Todo-Poderoso se fazer tão pequeno? Então, foi para confundir justamente essa lógica humana que Ele se fez pequeno. Portanto, vejam, meus irmãos, a leitura de hoje mostra justamente isso.
um povo que não tinha aprendido com o sofrimento. Vejam, um povo que passou pelo exílio, foi escravizado, sofreu privações e, no entanto, não mudou de atitude, não se converteu. Um povo seduzido pelas falsas promessas do mal, abandonaram a Deus, deixando-se deslumbrar-se por muitas fragilidades. Quantos de nós também muitas vezes somos, vislumbrados com certas coisas e de repente somos deslumbrados dessas fragilidades. Quantos de nós nos deixamos levar pela ilusão do poder, do ter, do prazer? Somos seduzidos por isso, enganados, e caímos feio por causa disso, como esse povo. Abandonaram a Deus, ao invés de confiar em Deus, confiaram nas fragilidades humanas. E o que aconteceu? As fragilidades nas quais eles confiaram a sua vida, os fizeram sofrer. Tais fraquezas os levaram a decepções, isolamento, desonra, vergonha, angústia profunda. O povo se sentiu só, abandonado, sozinho, desencorajado. Meus irmãos, gostaria de chamar a atenção de vocês também para isso. Refletindo sobre essas leituras, me veio esse pensamento. Nós também vivemos já um exílio muito concreto, há pouco tempo atrás. Quem se lembra ainda da pandemia? Quem se lembra ainda da pandemia? Muita gente já esqueceu da pandemia, esqueceu desse exílio terrível que nós passamos. Nós fomos privados da convivência familiar, nós fomos privados da igreja. Lembram? Igrejas de portas fechadas, nem a celebração da missa se podia participar. Fomos privados da convivência, fomos privados da igreja, fomos privados de um passeio, enfim, fomos privados de tudo. Passou a pandemia, passou o exílio e nós continuamos os mesmos. O que mudou? O que nós aprendemos? O que nós modificamos? O que nós podemos dizer? Olha, isso é pós-pandemia. Essa atitude bonita dos cristãos é pós-pandemia. Essa atitude bonita que eu tenho tido da minha vida familiar é pós-pandemia. Porque com a pandemia eu aprendi a valorizar mais os momentos em família. E desde a pandemia agora nós nos reunimos. É isso? Acho que não. Alguns sim, mas a maioria não. Muito pelo contrário. A pandemia passou e nós nos tornamos os mesmos, se não piores. Mais egoístas, mais orgulhosos, mais autossuficientes, mais dependentes. Tem gente que desenvolveu vícios na pandemia, vício da pornografia, vício do celular, vício disso, vício daquilo. Os homicídios aumentaram na pandemia, ninguém suporta ficar junto, mata. As agressões, tudo isso aumentou com a pandemia. Então vejam, é o povo lá da primeira leitura. O povo não aprendeu com o exílio, voltou do exílio e continuou tendo atitudes de total abandono a Deus, Mas Deus interveio, Deus veio ao encontro desse povo, e Deus vem ao nosso encontro também, e nos chama a atenção hoje, para o hoje da nossa vida. Por isso, meus irmãos, a igreja nos oferece este tempo de advento, não para simplesmente nos preparar para uma comemoração de uma data. Cuidado, o Natal não é uma data. A igreja não comemora a data do nascimento de Jesus.
A igreja não comemora o aniversário de Jesus. Por favor, cristãos católicos, não me postem nas redes sociais, não façam eu passar vergonha, as minhas ovelhas, colocando lá, parabéns Jesus, feliz aniversário. Não, não é aniversário de Jesus. Jesus não está fazendo 2023 anos. Pode alguém fazer 2023 anos? Não, Jesus fez 33 anos, morreu com 33 anos. Certamente Nossa Senhora fez um bolinho para Jesus naqueles anos, depois acabou. Jesus morreu, ressuscitou e nos conduziu para a eternidade, meus irmãos, para onde não há dia, não há noite, não há mês, não há anos, para toda a eternidade, para a vida eterna. Por isso que nós estamos celebrando, não é o aniversário de Jesus, nós não estamos comemorando uma data de mais um ano do nascimento de Jesus, nós estamos celebrando o mistério da nossa salvação, que se deu pela encarnação, pela paixão, pela morte, pela ressurreição e pela ascensão ao céu. E nós estamos celebrando o mistério que hoje nos envolve, o mistério da nossa salvação, que hoje se faz presente. Por isso a igreja não comemora datas do passado, a igreja celebra no presente o mistério da salvação. E como eu disse, hoje nós estamos iniciando os novos textos traduzidos do missal. Vejam como é importante a gente prestar atenção nas orações da missa. Lá no número 14 do nosso folheto, nós vamos rezar daqui a pouco as orações sobre as oferendas, né? E vejam só o que diz a oração sobre as oferendas. Aceitai, Senhor, os dons que vos oferecemos dentre os bens que nos destes, e os santos mistérios que nos dais celebrar no tempo. Vejam só, os mistérios que nós celebramos agora, hoje, domingo, né, dia 3 de dezembro, portanto, os mistérios que nos dais celebrar no tempo, se convertam para nós em prêmio de redenção eterna. Portanto, o que nós celebramos no tempo, se converte em prêmio de redenção eterna. O que nós celebramos no tempo é em vista do futuro. Isso é liturgia. Por isso na igreja não é encenação, a igreja não faz encenação, a igreja não comemora uma data do passado, a igreja celebra os mistérios da encarnação, do nascimento, da vida, da paixão, da morte, da ressurreição e da ascensão de Cristo, os mistérios de Cristo no tempo, para que esses mistérios, o motivo pelo qual ele nasceu, o motivo pelo qual ele morreu, o motivo pelo qual ele ressuscitou e subiu ao céu, se convertam para nós em prêmio de redenção eterna, se convertam para nós na nossa salvação. Viu só? Como as orações, o missal contém aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos, né? Por isso é a riqueza da nossa igreja, é a riqueza da nossa fé, é a riqueza da nossa liturgia. Deus nos oferece por meio da sua igreja então este tempo que nós estamos hoje iniciando, o tempo do advento, que não seja então só semanas de preparação para celebrar a festa do Natal, que seja o tempo que hoje Deus nos concede para a nossa conversão em vista do advento futuro, o advento que ainda não se deu e que mas que um dia certamente se dará. Assim seja. Amém.